Meus irmãos, bom dia. Vamos então tratar o nosso assunto da EBD. Nós vimos na última gravação sobre a membresia, quais são os protocolos, quais são os caminhos para a gente se tornar membro da igreja. A gente tem lidado diariamente com o protocolo da saúde com relação ao Covid-19. Há uma orientação para que a gente lave bem as mãos, use álcool gel, né? Em alguma situação mais extrema, a pessoa que está com gripada, por exemplo, precisa sair de casa obrigatoriamente, ela deveria usar uma máscara. Esse é o protocolo para esse tempo de quarentena. O caminho a ser seguido nesse período de quarentena. E quando a gente viu domingo passado, também de certa forma podemos dizer que é um protocolo, é um meio pelo qual Deus estabeleceu para que nós nos tornássemos membros da sua igreja. Não é? Primeiramente o Senhor ele nos chama, não é? Mediante o seu Evangelho, nós ouvimos o Evangelho e tendo nele uma vez crido, né, nós passamos a fazer parte da família de Deus. E nós vimos que a aceitação da congregação, a aceitação da igreja local, para que tal candidato seja membro da igreja, é necessário que ele faça uma confissão de fé. Nós tomamos, por exemplo, aquele texto onde Jesus, interrogado pelos religiosos, pedindo-lhe um sinal para que confirmasse a sua autoridade, e em particular ele conversa com os seus discípulos e diz: olha, qual é a opinião das pessoas a meu respeito? E então ele ouve da parte dos discípulos que havia muitas opiniões. Alguns diziam que ele era Elias, outros que ele era um profeta, mas particularmente Pedro dá uma resposta e a quem Jesus reage muito bem. Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então reconhece de que aquela declaração não foi da parte do homem, não foi uma coisa do interior de Pedro, mas foi o próprio Deus quem o revelou. Ou seja, reconhecer a Jesus como o enviado, como ungido de Deus, como o Deus encarnado, foi uma confissão de fé que só poderia ter sido feita porque o Senhor abriu os seus olhos, o Senhor iluminou a sua mente para tal coisa. E a partir daí nós entendemos que há uma necessidade que a igreja local perceba uma declaração de fé. Se a pessoa deseja ser membro da Igreja de Cristo, participar da igreja local, ela precisa então confessar a Cristo nesses termos, como seu Senhor, como seu Salvador, reconhecendo e identificando a sua identidade como Deus homem, aquele que veio, habitou entre nós, foi morto, ressuscitou e ele é aquele doador da vida a todos aqueles que creem. Juntamente com isso, nós vimos também que a fé ela é fundamental. Essa confissão de fé, o próprio nome já diz, a declaração de quem é Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ela é uma demonstração de dependência, de entrega, de confiança no Senhor. Juntamente com a fé e andando junto, podemos dizer assim, nós vimos que o autor do livro, a propósito, para aqueles que nos ouvem, eu sei que muitas pessoas, além dos irmãos da nossa congregação, nós estamos estudando esse livro, Membresia na Igreja. O autor é Jonathan Leeman, é uma série muito joia, série 9 marcas, e tem temas muito relevantes. Nós temos estudado esse livro nesse tempo, eu recomendo muitíssimo. Então, de mãos dadas com a fé, vem o arrependimento. Por exemplo, nós vimos que quando Jesus, no seu primeiro sermão público, logo após a prisão de João Batista, ele fala: arrependam-se e creiam.
Então, no primeiro sermão, isso deve ser considerado por nós algo muito importante. No primeiro sermão de Jesus, ele declara a necessidade de arrependimento. Quando o apóstolo Pedro está pregando e quase 3.000 almas se rendem a Cristo, após a sua exposição bíblica anunciando Cristo como o Messias de Deus, há um questionamento da parte das pessoas: Pedro, o que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer? Ele disse: olha, arrependam-se e cada um de vós seja batizado. Então, há uma orientação clara na palavra de Deus de que aquele que deseja ser membro da igreja do Senhor, ele deve passar por esse caminho, seguir esse protocolo também. Ele deve fazer uma confissão pública, né, declarar-se publicamente sobre o que ele crê na pessoa de Jesus, evidenciando a sua fé. O arrependimento caminha junto, o abandono, né, das suas más obras, o reconhecimento da sua pecaminosidade. E, na sequência, também há uma ordenança bíblica relacionada ao batismo, né? O batismo é o meio pelo qual nós nos identificamos com Cristo e com a sua igreja. Né? De maneira simbólica, nós estamos também demonstrando publicamente, além de obedecer ao Senhor, nós estamos nos identificando com Ele na sua morte, para desfrutarmos também do benefício da sua ressurreição, mas estamos também nos identificando com a sua igreja. O batismo está presente na grande comissão, né? Após fazermos discípulos, pregarmos o Evangelho, devemos batizar aqueles que creem. Então, o batismo tem sido uma evidência da conversão da pessoa. E se uma pessoa, por alguma razão particular, ela recusa o batismo, nós temos a igreja, a liderança e, consequentemente, a igreja, a qual nós vimos que Jesus dá toda a autoridade, né? Aquilo que ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Por isso, a autoridade da igreja, não de um homem, não do pastor particularmente, não de uma liderança em particular, mas da igreja, em receber aquela pessoa como membro. Então, descansa sobre a igreja essa responsabilidade. A igreja precisa evidenciar, então, de que essa pessoa ela demonstra uma fé verdadeira. Ela vai ser acompanhada, ela deve passar por um discipulado, né? E não digo um discipulado só no sentido formal, mas no sentido de ser acompanhada para que todos vejam o seu testemunho, transformação de vida. E se uma pessoa se nega a se batizar, possivelmente essa pessoa ainda não conheceu a Cristo, né? Então, nós vimos isso no domingo passado. Hoje, nós vamos tratar, uma vez que a igreja reconhece tal pessoa como um crente em Cristo, e ela tem evidenciado a sua fé, tem demonstrado quebrantamento de coração, tem evidenciado pelo seu comprometimento com a igreja local, no estudo da palavra, nas programações da igreja, culto de oração, particularmente estudo das Escrituras, a gente entende então de que essa pessoa ela tem um padrão, não é? E esse é o tema da nossa lição, não é? Como um cristão ele se submete à igreja, né? Como ser membro de uma igreja, né? Então, nós temos que entender de que a igreja, como eu costumo dizer, não é um grupo social somente, não é um ajuntamento de pessoas por si só, mas é um povo, né? São pecadores perdoados pelo Senhor, que, conscientes da sua dependência de Deus, se juntam para buscar a Deus, para louvar, adorar o Senhor, para se submeter a Ele e, de acordo com a vontade de Deus, se tornarem mais parecidos com Cristo. De fato, se tornarem a imagem e semelhança do Senhor. Então, esse crente, ele se submete à igreja, né? Em nossos dias, a palavra submissão, ela é muitas vezes mal vista, não é? Mas, particularmente na palavra de Deus, nós vemos de que a palavra submissão, ela está por toda parte. E
o autor da lição destaca isso, né? Que as autoridades, e nós vemos isso particularmente em Romanos 13, e foi o princípio que norteou a nossa igreja a não nos reunirmos nesse tempo de quarentena. Romanos 13 fala sobre com que propósito Deus estabeleceu as autoridades para o nosso bem, né? Então, o autor dessa lição de número 6, ele vai nos propor 8 formas de submeter a igreja local. E tendo como princípio aquilo que o apóstolo Paulo nos fala em Filipenses 2, 1 a 13, uma passagem conhecida, né? Eu imprimi os textos aqui para facilitar a nossa dinâmica. Filipenses 2, de 1 a 3, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então, esse é o princípio estabelecido para que eu, como membro da igreja local, você, como membro da igreja local, a gente se submeta à igreja, né? Porque o texto vai falar sobre a humilhação de Cristo, né? Que, embora ele sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, pelo contrário, ele, ao assumir forma humana, ele humilha-se a si mesmo, né? Então, o texto começa, o apóstolo Paulo dizendo, olha, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? E por várias vezes vai incentivar isso, né? Intensificar isso, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, né? Então, a primeira forma da gente se submeter à igreja, nós temos uma referência, nós temos um padrão, nós temos um modelo da parte de Deus, né? Porque Cristo, embora sendo Deus, por uma causa maior, no caso o seu amor por nós, ele se submete a uma humilhação. Que humilhação é essa? É assumir forma humana, ele deixa a sua glória e assume a forma de servo, né? Então, a primeira forma de um membro da igreja, como que ele deve se portar como membro da igreja, ele deve se submeter à igreja publicamente, ou seja, ele deve se submeter de maneira formal, oficial, ele deve unir-se a uma igreja local, né? Quando nós somos chamados pelo Senhor, nós somos chamados para estarmos juntos como igreja. De novo, lembrando aquela figura usada pelo apóstolo Paulo, onde ele fala que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros, ajustados por juntas e medulas, e quando elas funcionam bem, o corpo desenvolve o seu papel. Então, quando nós lembramos da pessoa de Jesus, e particularmente nesse texto de Filipenses 2, de 5 a 11, eu quero recomendar aos irmãos que leiam, fica evidente que Jesus se identifica publicamente com a igreja. Ao assumir forma humana, pela sua causa, pelo amor que ele tem por nós, pecadores, ele se identifica conosco publicamente, né? Então ele é aquele que vem para nos salvar, ele é aquele que vem nos reconciliar com Deus. Houve a necessidade dessa humilhação, dessa identificação. Se nós olharmos para o pano de fundo do Novo Testamento, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós tínhamos a figura, os irmãos sabem bem, do sacerdote, e particularmente do sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E primeiro ele oferecia sacrifício pelos seus pecados e depois pelo povo. E isso se repetia anualmente, né? Mas Cristo, o ministério de Cristo, ele é superior ao do sacerdote, né? O seu sacrifício foi de uma vez por todas. Então,
tomando como exemplo a figura do sacerdote que se colocava diante de Deus pelo povo, é aquele que representava o povo diante de Deus. O Senhor Jesus vem exatamente para que houvesse essa identificação conosco. Então, um membro de igreja, ele tem que se submeter à igreja publicamente. Ele precisa ser membro de uma igreja, ele precisa ser alguém que esteja comprometido com uma igreja local. A segunda maneira que nós, como crentes, devemos nos submeter à igreja é fisicamente e geograficamente, né? Então, a ideia aqui é de nos reunirmos regularmente. Quando o autor propõe que a gente pense em uma submissão física, é de que ele está tratando do princípio de que, uma vez como membros do corpo, uma vez que nós somos família de Deus, essa família se reúne, né? Ela se submete fisicamente a se encontrar regularmente com a igreja. Ele toma como base aqui um texto de Hebreus 10, 25, onde há uma ordem aqui. Não, já começa com esse adjunto adverbial de negação, aí lembrando os amantes de português. Felipe, meu abraço para você, sentindo sua falta, da sua ajuda aí no EBD. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, essa submissão, entendam, a palavra submissão é eu me colocar debaixo da missão de alguém. É eu não realizar aquilo que eu quero, mas eu vou cumprir com aquilo que está estabelecido na igreja em que eu estou comprometido, né? Na igreja do Senhor. E, de novo, é bom lembrar que Cristo, por uma identificação conosco, por amor, ele se submete publicamente, ele assume forma física e ele se humilha assumindo forma humana para que ele se identificasse conosco. Há também uma submissão física aqui, né, da parte de Jesus, quando ele deixa a sua glória, ele deixa o céu para se fazer presente entre as suas criaturas, né? Então, nós estamos vivendo um tempo diferente, né? Agora em Macaé tivemos a quarentena aumentada, né? Prorrogada por mais 15 dias, e continuaremos ainda assim nos submetendo às autoridades, né? Mas fazendo nossos cultos em casa, como nós temos dito, a oportunidade para cultuar ao Senhor, para orarmos, para lermos a palavra, para conversarmos acerca da palavra, né? Mas nós não podemos desistir de nos reunir, né? E tenho dito que esse tempo será uma grande prova daqueles que são chamados por Deus e daqueles que não são, né? Então, quando o autor propõe esse princípio bíblico de que cada membro do corpo ele deve submeter-se à igreja, ele está dizendo o seguinte: olha, você não é frequente à igreja local de acordo com a sua conveniência. Eu vou somente à noite, não vou de manhã. Eu vou somente de manhã, não vou à noite porque estou cansado, porque eu recebi visita. Há um princípio baseado na pessoa de Cristo, de que há um comprometimento. Ele destaca aqui um texto também de Atos 20, verso 7, um livro que nós estudamos bastante. No primeiro dia da semana, é um domingo, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo pretendendo partir no dia seguinte. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Então, há, não somente nesse texto, mas em outras passagens também, esse princípio, essa prática da igreja primitiva de que os irmãos se reuniam no primeiro dia da semana. Então, há uma ênfase aqui de que a igreja ela deve se reunir, né? A nossa prioridade, né, no dia do Senhor, de maneira muito específica, é estar com a família de Deus, estar com os irmãos, não é? E
quando ele trata sobre essa submissão física e também geográfica, a gente levanta aqui uma questão sobre em qual igreja eu devo ser membro, ou melhor, em qual igreja local, em qual congregação eu devo ser membro. Já disse aqui que Jesus ele se identificou conosco, ele se submeteu também geograficamente, não somente física, ao assumir a forma humana, mas também geograficamente, porque ele deixou o céu. Né? Mas a gente avalia, por exemplo, quando você, penso eu que você ora, né? Quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, relacionado à mudança de cidade, a receber um novo trabalho, você ora a Deus, né? E considera também aspectos espirituais, aspectos que vão envolver o crescimento da sua família, tornar a sua família a imagem e semelhança de Cristo. Então, mas em termos práticos, quando você vai avaliar a compra de uma casa, por exemplo, em determinado lugar, você vai querer saber sobre as condições de pagamento, o valor, as condições da casa, logicamente, se há escola por perto, se há mercado, né? Se a vizinhança, você vai querer informações sobre isso também, né? E tudo isso temos que considerar. Agora, no caso de um crente em Cristo, o autor destaca também algumas coisas importantes, e ele coloca assim: o pagamento do financiamento ou do aluguel permitirá que você continue sendo generoso. Então, ele nos faz pensar de que o que eu devo considerar não é somente o meu benefício. Aliás, os textos que nós temos lido, ele fala exatamente, particularmente de Filipenses, ele nos leva a pensar no outro. Né? A vida cristã, a exemplo de Cristo, ela é outrocêntrica. Eu tomo as decisões pensando no benefício do outro também. Né? E aqui, se tratando de igreja, o aspecto que eu devo pensar se levantado pelo autor da lição, é se eu não vou comprometer o meu orçamento a ponto de eu negligenciar um princípio de Deus, que é ser uma pessoa generosa, de que é pensar na necessidade do outro, poder contribuir com outros. Lembrando aquilo que o apóstolo Paulo exorta sobre a transformação na vida de um crente, quando ele fala, olha, aquele que mentia, não minta mais, fale porém a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para o benefício do seu próximo. Então, a ideia da vida cristã não é uma vida egocêntrica, egoísta, mas sim outrocêntrica. Eu sempre pensando no outro. Então, na compra de um imóvel, eu devo avaliar isso. Né? O custo, eu devo avaliar o conforto da minha família, a localidade, os benefícios que há próximo dessa casa, mas também se no meu orçamento eu vou poder continuar sendo generoso também. Né? Se eu perceber um irmão em dificuldade, se eu vou poder ajudar, se eu vou ter reservas para, em momentos pontuais, além da minha oferta missionária, poder ajudar aquele missionário que está com uma necessidade específica. Por exemplo, nós lembramos de irmãos que moram em regiões ribeirinhas do Amazonas, onde um motor de um barco ele é muito mais importante do que um carro. Né? Então, vários missionários compartilham da sua necessidade de um barco, de um motor melhor, de um barco maior, para ali alcançar outras comunidades, enfim. Então, é um motor de um missionário que quebra, e aí eu tenho que pensar se eu vou estar com o meu orçamento estrangulado e a ponto de não poder contribuir pontualmente além da minha oferta. Uma outra questão que ele coloca: esse investimento dará aos outros membros da igreja fácil acesso a mim para discipulado e hospitalidade. Nós entendemos que nós estamos aqui não somente repensando, nós estamos redefinindo, nós estamos lembrando conceitos bíblicos do que é ser igreja, né? Repensando, né? Para alguns conceitos que nós já sabíamos e outros estão aprendendo. Estamos repensando o que é ser igreja.
né? E a ideia, então, quando nós voltarmos a uma vida normal, que a gente esteja pronto a mudanças se isso for necessário. Então o autor destaca aqui essa possibilidade. Será que esse meu investimento, vou comprar uma casa num condomínio fechado, né, de forte segurança, isso vai proteger minha família em tempos difíceis, mas esse isolamento ele vai me permitir continuar praticando o discipulado e a hospitalidade? Então ele destaca aqui dois pontos da vida cristã que são fundamentais: o discipulado. E irmãos, os irmãos sabem do meu pensamento, eu não consigo imaginar igreja sem viver o discipulado, né? Então, se eu moro em uma fortaleza cheia de segurança, num local com muita burocracia, né, de difícil acesso, né, as pessoas, talvez por constrangimento, ou talvez por ser distante da minha igreja local, eu posso ter o discipulado impedido disso, né? Eu vou ter dificuldade de ser uma pessoa hospitaleira, né? Então eu tenho que repensar isso, né? Esses critérios devem nortear a nossa escolha pensando na congregação, né? Nós temos que priorizar também o relacionamento com os irmãos. O autor define assim: pensar dessa maneira agir de maneira prática, demonstrar de maneira concreta amor pela igreja. Então, eu não estou somente interessado no meu benefício, no meu conforto, mas eu estou também levando em consideração a igreja do Senhor, né? Então, falamos sobre a submissão pública, sobre a submissão física e geográfica, né? Então, eu entendo que o ideal é de que, em termos geográficos, é sempre importante nós morarmos próximo à igreja local, né? Isso nos permite, primeiro, testemunhar, segundo, estabelecer relacionamentos que me permitam a proclamação do Evangelho, o discipulado. Eu estarei mais pronto para servir meus irmãos. Por exemplo, nós temos agora casais com bebês pequenos na igreja, alguns outros casais com crianças de idade muito nova. Então, se você mora próximo à igreja, é possível que você seja útil, por exemplo, passando uma tarde ou uma noite com os filhos desses irmãos, para que eles possam ir ao mercado, para que eles possam ter um tempo juntos como casal também, né? Esse é o valor de morarmos perto da igreja. Nós sabemos de exemplos de cidades como São Paulo, que pessoas, pela dimensão da cidade, moram longe de igrejas, né? E particularmente no aspecto teológico, ou seja, as convicções bíblicas daquele irmão, não há igrejas bíblicas próximas à sua casa, e ele geograficamente então precisa viajar, dirigir por quilômetros para estar naquela igreja, né? São situações pontuais, mas o ideal é que cada crente em Cristo ele congregue próximo à sua casa, né? Então, um outro aspecto que nós devemos nos submeter é socialmente. Quando a gente pensa submeter-se socialmente, é possível que venha à sua mente comer junto, né? A gente conversar, comer, sem dúvida isso é muito bom, né? E faz falta na vida da igreja também, né? Quando nós vamos para a igreja primitiva, havia a celebração da ceia, mas também havia um tempo de comunhão, né? O autor vai destacar, e cita aqui 1 Coríntios 15, verso 33, nesse aspecto social. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, a comunidade da igreja local deve ser um lugar onde os cristãos formam e modelam uns aos outros por meio das dinâmicas da amizade. Então, baseado nesse texto, o que o autor chama a nossa atenção é de que nós seremos influenciados de alguma maneira por aqueles que estão próximos a nós, pelas nossas amizades, né? E em tempos de muita tecnologia, onde as redes sociais assumem um papel às vezes até exagerado,
assunto que nós já discutimos aqui na EBD, onde muitas pessoas consideram amigos de fato aquelas 500 e às vezes 1000 pessoas cadastradas na sua rede social, seja Facebook ou outro parecido, né? Mas sequer tem contato semanal ou mensal, né? E então precisamos repensar o que é ser amigo. Mas o fato é de que as nossas amizades elas são determinantes para a nossa prática de vida, né? Quando se faz, não é novo isso, mas quando foi feita uma pesquisa em crentes sobre como eles chegaram até o Evangelho, na sua grande maioria esmagadora, o que proporcionou aquela pessoa conhecer a Cristo foi por meio de amizade. Família e outros critérios ficaram em segundo plano. O que mais influenciou a maioria das pessoas a se chegarem a Cristo foi por meio da amizade. Então, isso significa que, por meio de relacionamentos, é que nós vamos, entre irmãos numa igreja local, é que nós temos a oportunidade de, como a palavra diz, o ferro afia o ferro. Nós vamos nos aproximando um do outro, vamos crescendo juntos. O exercício do ministério de cada um na igreja contribui para que durante a semana a gente vá crescendo e seja útil na vida do irmão também, né? E a amizade, a nossa escolha de nossa amizade, ela tem um peso muito grande nisso. Então a igreja ela tem um papel social muito importante. A pergunta que fica para mim, para você, eu queria que você anotasse e fosse praticante da sua anotação primeiramente, né? Não somente indicasse. Mas a minha pergunta é a seguinte: de que maneira, nesse aspecto social que a igreja deve submeter, nós devemos nos submeter à igreja, quais são as nossas práticas que podem contribuir para que socialmente nós estejamos mais submissos uns aos outros? O que nós podemos fazer para que isso aconteça? Para que a nossa amizade aumente, para que a nossa amizade progrida, para que a gente esteja mais tempo juntos para nos influenciarmos. É um pensamento seguro que eu tenho de que grupos pequenos, grupos familiares, como os irmãos quiserem pensar, são o caminho para os nossos dias, não é? Então, eu quero orar com a liderança da igreja, quero propor essa igreja para que a gente faça um ensaio, uma experiência nesse sentido, com toda a correria. E olha só, irmãos, nós sempre argumentaremos em cima disso. A falta de tempo. Isso aí é uma fraqueza nossa, é um pecado nosso, né? Mas nós bem sabemos que nós temos tempo para aquilo que nós consideramos importante, né? Então, quando eu falo em ensaiarmos, a gente estender um compromisso. Já tivemos café da manhã entre escola bíblica e mensagem, né? E o que é bom também, mas a propósito de grupos pequenos que se encontram durante a semana, podemos pensar em grupos pequenos, se reunindo a cada 15 dias, vivenciando essa experiência, se conhecendo, e isso vai ser uma bênção para a vida da igreja. Mas queria que você anotasse e futuramente compartilhasse de que maneira nós podemos nos tornarmos mais socialmente dependentes, né? Um outro aspecto importante, e inclui os grupos pequenos nisso, é de que a igreja ela quebra um paradigma social, no sentido de que vivemos em uma sociedade onde o idoso, normalmente, ele é rejeitado. Às vezes, a criança também, criança muito pequena, cheia de energia, ela é evitada. E no contexto da igreja, nós convivemos com as variadas fases etárias. Convivemos com uma pessoa experiente, já com seus 60, 70 anos. Temos ali uma criança cheia de vida também, descobrindo o mundo, né? Essa troca de experiência, o compartilhar, e isso é muito rico na vida da igreja, né? Então nós também estabelecemos um novo aspecto nesse sentido, né? É uma maneira boa da igreja se mover. Quanto ainda ao aspecto social, isso nos faz pensar sobre a nossa escolha de amigos, né?
Com que critério você estabelece as suas amizades? Na perspectiva do mundo, a tendência de que as pessoas façam o seguinte: bom, eu vou me aproximar de tal pessoa porque fazendo isso eu vou alcançar isso ou aquilo, eu vou me dar bem, né? Então, de novo, Jesus, quando ele veio à Terra, quando ele assume forma humana, um texto que eu gosto muito, que me coloca no meu devido lugar, Paulo fala aos Romanos 5,8 que Deus, ele nos amou primeiro, né? E a forma que ele nos amou, né, foi mandando o seu Filho ao mundo, sendo nós ainda pecadores. Deus, sem necessidade alguma, o texto diz, Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, qual benefício Jesus teria em vir e morrer em nosso lugar? Qual a necessidade de Jesus em se submeter a tal coisa, né? Em se assemelhar a nós? Então, nenhum benefício. Então, pelo contrário, ele tinha o que nos dar, né? E por isso que o Evangelho é o Evangelho da graça. Nós não merecíamos, mas recebemos, porque Jesus pensou em nós, né? Então, quando você estabelece uma amizade, qual é o critério que você usa? Seu benefício ou a maneira que você pode contribuir para aquela pessoa crescer em Cristo, né? Então não deve ser o interesse próprio, tá certo? Um outro aspecto tratado pelo autor da lição, a igreja deve submeter não somente publicamente, não somente física, geograficamente, não somente socialmente, mas também de maneira afetiva, né? Quando nós pensamos em submissão afetiva, isso envolve o compartilhar de sentimentos, né? E isso mexe com o interior do nosso coração. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 25 e 26, ele diz: tenham igual preocupação um com os outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E ainda em Romanos 12, 10, dediquem-se uns aos outros em amor. Honrem uns aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12, 10. Então, a expressão uns aos outros, ela faz parte da vida cristã. Está inserida na vida cristã a ideia de que eu devo pensar no outro, né? Então, eu devo me preocupar com a necessidade do outro. Se o outro sofre, eu deveria sofrer também. Se o outro se alegra, eu deveria me alegrar também. Então, por exemplo, o autor propõe o seguinte pensamento para nós. Ele manda que nos regozijemos com o irmão que é promovido no trabalho e com todo o dinheiro e prestígio que ele ganha, né? Então, vamos pensar, talvez, nesse tempo de crise, você, no momento, esteja desempregado ou venha ficar desempregado. E você ouve um testemunho do irmão com uma resposta de oração cheio de alegria, de que ele não somente se manteve no trabalho, mas ele recebeu um aumento muito significativo. No seu coração, você se alegra ou você tem outro sentimento? Uma outra proposta que o autor nos coloca, né, sobre a alegria de uma mulher solteira com mais de 35 anos de idade, 30 anos de idade, que participa do casamento de uma jovem de 20, 22 anos de idade. Será que ela consegue se alegrar com o casamento dessa jovem, né? Ainda que ela tenha expectativa? Quais são os pensamentos que dominam a sua mente? E esses pensamentos que dominam a sua mente, eles glorificam a Deus ou eles demonstram um egoísmo e vários sentimentos carnais, como inveja, por exemplo, né? Será que essa irmã consegue se alegrar com essa jovem? Será que o homem pobre consegue se lamentar com o rico quando esse pede o emprego? Então é uma outra questão, né? Você está passando por tempos difíceis e você ouve
um irmão compartilhado que ele perdeu muito dinheiro nessa crise e acabou tendo que ser mandado embora. Qual é o seu pensamento? Né? Você seria capaz de compartilhar o pouco que você tem com ele nesse momento? Né? Essa que é a grande questão. A resposta para nós é que sim, a nossa alegria seja da irmã mais velha com o casamento da mais jovem, do pobre lamentar também o desemprego do irmão rico. Né? Nessas situações só é possível em um coração transformado pelo Evangelho. Um coração natural, pecaminoso, ele não teria satisfação nisso. Né? Então, essa ideia de valorizar o outro só é possível por causa do Evangelho. E o autor destaca o seguinte: cumprir o mandamento de Paulo de valorizar os outros mais do que a nós mesmos com o mesmo amor, significa conhecer o amor daquele que não julgou o fato de ser igual a Deus a algo que devesse se apegar. Então, ele nos leva a pensar novamente ao pensamento de Cristo, do sentimento de Cristo. Né? Mesmo sendo Deus, embora sendo Deus, Jesus ele não levou em consideração ser igual a Deus. Né? Então, ele se compadeceu de nós a tal ponto de humilhar-se dessa maneira. Né? Então, deve ser esse o nosso sentimento. Né? Os nossos sentimentos devem caminhar junto com os nossos irmãos. E nós não podemos desejar somente os bons momentos. Né? A gente tem que estar presente nos momentos ruins também. Aliás, é uma coisa comum a gente ver naqueles que acabam de conhecer a Cristo e a prática dos seus amigos do mundo é naturalmente abandoná-los. Né? Há uma rejeição. Então, a gente percebe que isso é um sentimento do mundo, uma vez que as pessoas não irão mais compartilhar das mesmas ideias, pensamentos e hábitos, elas os abandonam. Né? E não compartilham mais nada da sua vida. Né? Então, se uma pessoa ela conhece a Cristo, logicamente que há uma oposição espiritual nisso, mas se a pessoa ela tinha o hábito de beber, bater na esposa, ficava sem trabalho por conta disso, quando uma pessoa muda de vida, os seus amigos de verdade, que agora o veem tratando a esposa com respeito, trabalhando dignamente, isso deveria alegrar também o coração deles, mas não é o fato. Então, quando a gente pensa na Igreja do Senhor, nós temos que pensar que estamos precisando repensar isso, né? E reavaliar o nosso coração, pedir a Deus que sonde o nosso coração nessa questão da nossa afetividade, em termos de se alegrar com os que se alegram e sofrer com aqueles que sofrem também. É só a gente olhar à nossa volta e nós vamos perceber pessoas que estão necessitando de alguma coisa, de uma palavra de ânimo, de fortalecimento. Certo? Meus irmãos, eu vou parar por aqui. Eu vou dividir então essa EBD em duas partes, para o nosso tempo não ficar longo aqui. Ok? Que Deus nos abençoe. E aí você vai ter a oportunidade de voltar ao vídeo depois, rever alguns conceitos para a gente conversar melhor. Ok? Que Deus abençoe e nesse dia do Senhor. Amém.